Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículos 2 a 4. Assim está escrito: Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Esse é o texto para a meditação nesta oportunidade, neste dia memorável, chamado e comemorado como sendo o dia do pastor, ou seja, aquele que, pela expressão bíblica, é alguém chamado e escolhido por Deus para desempenhar uma função, à semelhança do exemplo de Jesus, que, como o verdadeiro pastor, esteve aqui por esta terra, ensinando e demonstrando como é que se realiza um trabalho para Deus. Então, vamos meditar sobre o pastor e o seu trabalho de apacentar. Quando neste dia, muitas vezes o que vemos é as pessoas se voltarem aos homens para ressaltar as qualidades deles, quando na verdade o trabalho que se deve levar em conta do verdadeiro pastor é o trabalho que ele faz para Deus, que o coloca como um pastor verdadeiro. E nós entendemos então, quando Pedro escreve isto, ele diz: apacentai. Apacentar é um trabalho espinhoso, é difícil, mas é um trabalho que traz recompensas, gozo, alegria, paz, satisfação e a consciência de estar cumprindo a vontade de Deus para a qual ele foi chamado. O pastoreio não é uma profissão, não é uma carreira financeira que a pessoa entra para adquirir bens e finanças para ter a sua vida regalada. Não. O pastoreio, ele funciona como sendo uma vocação de Deus. Não tem nada com profissionalismo. Infelizmente, quando alguém se dá a ser um trabalho de pastor como sendo profissional, ele está agindo com desvio de finalidade. Ele está trabalhando de maneira contrária ao propósito principal estabelecido pela palavra de Deus. Então, o que é o pastor? O pastor é alguém chamado e escolhido por Deus para a nobre função de pastorear ou apacentar. Então, nós encontramos que quem dá pastores à igreja é o Senhor Jesus Cristo. Então, é preciso entender e ter a direção e o discernimento no momento de que, havendo a necessidade de alguém para a vocação pastoral, que seja ouvida a voz do Espírito Santo, porque ele é aquele a quem foi encarregado por Jesus de cuidar e adornar a sua igreja. Então ele é quem escolhe, chama, capacita, separa e unge para o importante trabalho. Então, quando nós vemos esse texto do apóstolo Pedro, ele diz o seguinte: apacentai o rebanho de Deus. Então, para apacentar, a pessoa deve estar capacitado, preparado, chamado, ungido, aprovado pelo Senhor. É ele quem chama, é ele quem capacita, é ele quem aprova, é ele quem designa qual deve ser o lugar de cada um daqueles que ele chamou. E este apacentar,
o pastor, ele deve estar consciente de que o rebanho sobre o qual ele tem a responsabilidade não é dele, não é sua propriedade. Aquele rebanho é de Deus e ele está sendo direcionado por Deus para cuidar de algo que é do próprio Deus. Então, por aí nós entendemos a seriedade com que deve ser desempenhado este importante trabalho, o pastor e o seu trabalho de apacentar o rebanho que é de Deus. Então, quando Pedro diz isto, ele segue mais adiante, tendo cuidado dele. Então, não é apacentar ou pastorear de qualquer maneira, sem levar em consideração que este rebanho é de Deus. Mas como diz a Escritura, tendo cuidado deste rebanho. O cuidado é primordial. E ele vai revelando outras situações que nós observamos aqui. Tendo cuidado e não fazendo por força. Força, imposição, obrigação. Não, nada disto. O próprio Deus, através do profeta Zacarias, deixou registrado, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, esta função, esta vocação de pastorear deve ser de maneira, conforme está na Escritura, voluntária. Voluntariamente e também de ânimo pronto. Ou seja, a pessoa deve estar disposta a fazê-lo de maneira voluntária, com alegria, com cuidado, com consideração, sabendo para quem ele está trabalhando. Ele está fazendo um trabalho para Deus e foi por ele vocacionado para esta função na obra de Deus aqui na terra. O seu povo é comparado a um rebanho cujas ovelhas dependem do cuidado e do pastoreio de alguém separado, chamado, escolhido e ungido pelo Senhor. O Senhor Jesus, nós encontramos que ele não somente ele é o pastor, mas ele é o grande pastor, ele é o bom pastor, ele é o sumo pastor. E é a ele que devemos imitá-lo no pastoreio da sua obra, fazendo-o com cuidado e não procurando torpe ganância, ou seja, utilizar o rebanho para se prover a si mesmo, para com a ganância conseguir as coisas por meio do rebanho. Não, o trabalho do pastor, o pastoreio, ele presta a Deus e ele deve esperar de Deus e não do rebanho, forçá-lo devido à ganância de conseguir, de auferir bens, riquezas e finanças a todo custo. Já disse anteriormente que o pastoreio não é uma profissão, não é uma carreira profissional, é uma vocação, é algo feito por amor, de boa vontade, voluntariamente e com alegria. Esse deve ser o ponto principal. E ele segue dizendo o seguinte: não como tendo domínio sobre a herança de Deus, dominar, imperar sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo a melhor maneira de conduzir o rebanho de Deus, do qual a pessoa foi comissionada para pastorear ou apacentar, é através do exemplo. Lembra que o pastor vai à frente e as ovelhas o seguem. Ele não fica preso numa cabine, numa vitrine, numa sala, de maneira nenhuma, num lugar aonde ele só emite as ordens e o povo tem que fazer. Não, o verdadeiro pastor, ele vai à frente do rebanho, servindo como um exemplo. E as ovelhas o seguem e conhecem quem é o verdadeiro pastor.
Então, nós, dentro desse texto do apóstolo Pedro, precisamos entender, neste dia chamado Dia do Pastor, que é um chamado para que o pastor se limite em compreender qual é o seu trabalho, que é apacentar o rebanho de Deus, e que ele deve estar consciente que precisa ter o chamado de Deus para a vocação. Não deve ser um apadrinhado, um escolhido ou alguém que as pessoas escolham sem a confirmação de Deus. Deve ter a confirmação de Deus para aquela vida. Deve estar consciente que o rebanho que ele pastoreia não lhe pertence, não é seu, é de Deus. Então, deve fazê-lo com amor, com cuidado, com responsabilidade. E a maneira de fazê-lo é voluntariamente e também de ânimo pronto, disposto a realizar este trabalho. Não deve ser como disse, por constrangimento ou por ganância ou por dominação. Nenhuma destas práticas que são comuns a quem tem a sua profissionalização e tem a sua carreira, eles muitas das vezes utilizam-se deste caminho da ganância, da dominação, do poder centralizado para auferir para si aquilo para o qual ele está correndo, para alcançar. O pastoreio, não. É um trabalho demorado, sofrido, paciente, mas feito com responsabilidade, ele vai trazer resultados para a glória de Deus, para o bem do rebanho, e quem está no pastoreio, ele terá o cuidado de Deus para a sua vida. Então, dito isto, conforme Pedro deixou registrado, vale lembrar que deve ter como pontos principais na vida do pastor, sendo hoje o dia do pastor, que ele seja alguém que tenha algumas características que ele precisa observar. Primeiro, ele deve ser um guardião da verdade, ou seja, deve zelar pela palavra de Deus e não deixar-se levar por outro tipo de palavra para substituir a verdade. Deve estar firmado unicamente na verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o pastor, no seu trabalho de apacentar, ele deve ser um guardião da verdade, zelar por ela, prezar por ela e não aceitar nada que venha colocar a verdade em dúvida. Ele deve tê-la como absoluta. Segunda característica, ele precisa pregar fielmente a palavra de Deus, porque ela é o alimento para o rebanho. A semelhança do pastor que está referido no Salmo 23, quando o salmista deixou registrado o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então aqui estamos observando que o verdadeiro pastor é aquele que traz segurança para as ovelhas, faz deitar em verdes pastos, guia elas mansamente, não afobado, não desesperado, não de maneira forçada, não. Guia-as pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Faz com que elas sejam levadas a águas tranquilas e não agitadas. Então aqui está um modelo do que é o verdadeiro pastor. Então ele deve, como primeira característica, guardar a verdade,
segunda característica, pregar fielmente a palavra de Deus. Paulo, aconselhando a Timóteo, disse: prega a tempo e fora de tempo. A verdade, a palavra de Deus, ela é o alimento, ela é como leite para as ovelhas, ela é como alimento sólido. Então, em tudo haverá necessidade deste alimento de natureza espiritual, que é a palavra de Deus. O próprio Jesus, quando tentado, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a palavra de Deus deve ser pregada de maneira fiel, conforme Paulo deixou registrado em 2 Coríntios, que nós observamos aqui, no capítulo de número 2 e o versículo de número 17. Porque nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Então, pregar fielmente a palavra de Deus para este rebanho que lhe foi confiado pela bondade e a misericórdia de Deus. Como terceira característica de o pastor no seu trabalho de apacentar ou pastorear, ele deve ser um verdadeiro intercessor do rebanho. Deve ser alguém que se entregue à vida de oração em favor destas ovelhas ou pessoas que foram colocadas sob os seus cuidados para delas apacentar, e então deve interceder, orar a Deus em favor destas pessoas que constituem o rebanho que Deus lhe deu para cuidar. Deus lhe colocou lá, ele não lhe deu rebanho, ele não dá rebanho, ele dá pastores para cuidar do rebanho, mas o rebanho é de Deus, não é do pastor. Então, ser o exemplo de intercessor, orar pelo rebanho. Quarta característica, ele deve não somente pregar a palavra, mas também viver esta palavra. Então, por aí nós chegamos à conclusão de que a melhor pregação é a vida que a pessoa vive. As palavras que ele diz, elas devem estar de acordo com o que ele vive. Então, viver o que prega e pregar o que vive deve ser uma das características, como a quarta característica, do pastor no seu trabalho de apacentar. Quando ele prega e vive e prega o que vive, ele está se colocando na condição de um exemplo, e o rebanho não precisará ser exortado, manipulado, dominado ou constrangido a fazer alguma coisa que ele não encontra motivos para fazê-lo. Mas quando o pastor servir como um exemplo, não precisa pedir nada a este rebanho, ele saberá seguir o exemplo do verdadeiro pastor que está servindo a Deus e cuidando daquele rebanho. A quinta característica é que ele deve, como é apacentar e é pastorear, é cuidar. Cuidar leva tempo, cuidar exige paciência, cuidar exige, como diz, cuidado. A pessoa tem que ter o devido cuidado. Então é preciso cuidar dos enfermos. Quantas pessoas se enfermam e precisam de um cuidado especial, precisam de uma visita pastoral, precisam de um conselho do pastor. E nós olhamos que na função do pastor, ele tem esta característica de cuidar dos enfermos, visitar os enfermos, como sexta característica, cuidar das viúvas e dos órfãos. Este é o trabalho pastoral. É o trabalho que ele deve fazer e fazê-lo com amor. Esse trabalho é um trabalho que não traz ibope às pessoas,
mas é um trabalho que alegra o coração de Deus. O pastor que procura viver nos ibopes ou nos pedestrais da vida, ele não está exercendo a função conforme Jesus orientou. Este é um trabalho digno do nome do Senhor. Então, cuidar dos enfermos, cuidar das viúvas, como sexta característica. Sétima, consolar os tristes e abatidos. As pessoas às vezes vão muito bem, de repente acontece alguma coisa e eles são dominados pela tristeza, pelo abatimento, pelo sofrimento. É nesta hora que o verdadeiro pastor, chamado e escolhido por Deus, ele vai desempenhar o seu trabalho com amor em socorrer, ajudar e consolar estas pessoas que estão precisando de cuidado. Se não houvesse cuidado, a necessidade de cuidar, não haveria necessidade do pastoreio. Ele só existe porque no meio das ovelhas há muito trabalho a ser feito e muitas necessidades a serem supridas. Dentre elas estão estas: cuidar dos enfermos, quinto. Sexto, cuidar das viúvas. Sétimo, consolar os tristes e abatidos. Oitavo, encorajar os desanimados. Tem pessoas que se desanimam muito fácil. E é nesta hora que o verdadeiro pastoreio deve mostrar a que veio e a quem está servindo. Se ele veio da parte de Deus, ele vai cuidar destas pessoas para encorajá-las e animá-las. Por isso, ele deve estar de ânimo pronto para servir. Não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nono, ele deve confrontar com amor aquelas pessoas que erram, que pecam, que fazem o que é desagradável a Deus. Não deve passar a mão por cima. Não deve também expulsá-la. Não deve também tratá-la mal, mas deve confrontá-la com amor, à luz da Escritura, para que arrependam-se daquele caminho ou daquela prática, daquele pecado, e venham arrependido a converter-se e voltar a servir a Deus com alegria. E como 10ª característica, deve demonstrar o amor de Deus para com o rebanho. Amar o rebanho. Não é como muitos diziam, não é apausentar, bater no rebanho, ferir, porque o rebanho não é do pastor. Ele não é o proprietário do rebanho. Ele é um servo de Deus para cuidar do rebanho de Deus. Então deve fazê-lo com amor, com cuidado, com responsabilidade. Lembra quando Deus falou com Moisés para ele falar à rocha? A primeira vez, Deus disse a ele para que ferisse a rocha e a rocha brotou água. A segunda vez, Deus disse para Moisés falar à rocha. Ele foi lá e feriu a rocha com ira. E ele perdeu a grande oportunidade. Ele foi reprovado por Deus. Quantos hoje, na condição de pastor, estão sendo reprovados por Deus porque eles estão agindo mal diante do rebanho que é de Deus? Não estão guardando a verdade, não estão pregando fielmente a palavra, não intercedem pelo rebanho, não têm um exemplo digno de ser imitado, não cuidam dos enfermos, não cuidam das viúvas, não vão consolar os tristes e abatidos, não encorajam os desanimados, não confrontam o pecado e não demonstram o amor de Deus. Eles querem somente administrar e ter como ponto principal os lucros que podem obter na administração daquele rebanho, o que não tem nada a ver com a missão de apacentar, que é aquilo para o qual Deus chama para o pastoreio do seu rebanho. Então, este pastoreio deve ser feito com cuidado. Quem sabe hoje, neste dia, muitos estão sendo floreados com palavras bonitas, com expressões de dedicação, de reconhecimento, mas ele interiormente, ele deve olhar para si e observar e ver se ele está cumprindo fielmente a missão,
a vocação de apacentar o rebanho para o qual Deus lhe confiou, e deve fazê-lo com todo carinho, com todo amor, com todo cuidado, porque ele está fazendo algo para Deus. Deus não deixará nada a dever. A palavra diz que Deus, ele é fiel, ele é amoroso e ele dará a cada um a recompensa, principalmente aqueles que agirem com fidelidade, obediência e temor. Então, neste dia do pastor, parabéns aos pastores sérios, verdadeiros, ungidos, espirituais, consagrados a Deus, que se dedicam a fazer um trabalho digno do nome do Senhor. Quanto àqueles que têm somente o título e estão se aventurando, olhando pelo lado material do que ele pode conseguir através deste rebanho, é preciso que ele volte e se converta ao Senhor e entenda que o trabalho pastoral não é uma profissão, é uma vocação espiritual e que ele deve saber que ele está trabalhando com algo que não é seu, é de Deus e, portanto, deve fazê-lo de maneira voluntária, de ânimo pronto, não deve ser por constrangimento, nem por ganância ou dominação, e que deve ter como características centrais no seu desenvolvimento de apacentar o rebanho, ser um guardião da verdade, pregar fielmente a palavra de Deus, ser um intercessor do rebanho, viver o que prega, ou seja, ser um exemplo para o rebanho, cuidar dos enfermos, cuidar das viúvas, consolar os tristes e abatidos, encorajar os desanimados, confrontar com amor os que erram e demonstrar o amor de Deus para com o rebanho. Se isto está acontecendo, glória a Deus pela sua vida, pelo seu trabalho, o nome do Senhor está sendo dignificado, o rebanho está sendo cuidado e o Senhor está te capacitando cada dia mais para ser esse instrumento útil nas mãos dele. Seja-o em todos os momentos da vida alguém que tenha o direcionamento de Deus para cuidar do rebanho de Deus. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.